Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir. Eu te adoro. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Imutável é o nome do Senhor, em todo momento. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Grandioso és, Senhor. Tu nunca muda, Deus. Imutável é teu nome. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluias. Aleluias.
Meninas, antes da gente iniciar, na verdade, de fazer a nossa oração inicial, eu queria saber se tem alguém aqui que quer trazer algum testemunho, quer compartilhar um testemunho com as irmãs. A gente tem tido no decorrer dos dias, das quartas, grandes testemunhos, assim, que tem edificado, até mesmo quando a gente grava e manda, as meninas me chamam depois, nossa, assisti o culto, que testemunho. Então, mesmo que você ache que seja pequeno, o seu testemunho sempre vai edificar outras pessoas. Eu quero saber se tem alguém aqui que quer compartilhar algum testemunho. Amém, então. Todo mundo quietinha. Todas quietinhas. Eu vou Posso colocar... compartilhar? Amém. Amém, deve. Então, o mais recente é um irmão meu, né, que ele é pastor da Assembleia de Deus. Ele foi faz pouco tempo, ele foi internado com Covid, ele ficou mais de 2 semanas internado, ele quase chegou a ser entubado, mas para honra e glória do Senhor, Deus curou ele, né? E eu tenho alguns irmãos também que pegaram Covid, eu também peguei, mas graças a Deus tivemos sintomas leves, e Deus curou todos eles, né? Eu tenho uma cunhada que ela está entubada ainda, e eu creio que Deus também vai operar o milagre na vida dela. E eu tenho, assim, um testemunho, não dá para contar a minha história toda, né? Eu sou 26 anos separada, eu tenho um testemunho muito forte de depressão, que desde os meus 12 anos até esse ano, né, eu ainda tive alguns sintomas de depressão, mas todas elas eu venci porque eu conhecia a palavra de Deus, eu conheci a palavra de Deus com 16 anos, e quando eu passei por todas elas, o que me sustentava, né? O que me sustentava era a palavra de Deus, que eu conhecia ela. Mesmo quando eu estava afastada da igreja, a palavra de Deus nunca saiu do meu coração e da minha mente, e foi ela que me sustentou. Todas as vezes que eu passei por depressão, ela me sustentou, né? Então, eu falo para as pessoas que já passam por essa doença, né, muito terrível, que Deus ele tem um propósito em tudo, e ele está sempre conosco, independente do que nós façamos. Ele está sempre ao nosso lado, e ele não deixa a gente se prostrar. A gente pode até cair, mas ele levanta a gente, e a gente consegue lidar com a situação, mesmo sozinha, dentro de 4 paredes, a gente consegue suportar muitas coisas, né? Porque a palavra é o próprio Deus, né? É ela que fala com a gente, ela que sustenta a gente o dia a dia, né? E Deus tem restituído muitas coisas que eu perdi lá no passado, depois da minha separação. Deus, aos poucos, ele está restituindo tudo de novo, né? O que eu não tive no meu primeiro casamento, que foram 12 anos e meio de casada, o Senhor, hoje, ele usa os meus filhos, que são bênção na minha vida, para estar aí restituindo muitas coisas que eu perdi, né? Os meus filhos hoje me abençoam, né? O que eu nunca tive com meu ex-marido, hoje meus filhos me abençoam, né? Hoje eu moro, não posso dizer que eu moro numa cidade cara, e eu não pedi para Deus para me trazer para cá, mas ele honra os filhos dele, né? Então, eu quero deixar meu testemunho aqui para todas vocês que esperam um milagre, esperam uma cura, esperam a libertação, que se você colocar diante da presença do Pai, nas mãos dele, na hora e no momento certo, ele vai te dar a vitória, e ele honra os filhos dele. Ele não deixa os filhos dele prostrados por muito tempo. Tudo é passageiro. A gente passa pelo deserto, mas a gente não permanece a vida toda no deserto. O deserto passa. E a palavra diz que nós teremos aflições, né, aqui na vida, mas nós somos mais que vencedores. Em todos os desertos, ele vai estar sempre com a gente. Amém? Amém. Amém, amém. Obrigada por compartilhar, Maria. É muito bom, realmente. A gente tem conversado bastante sobre isso, porque
quando a gente tem Deus, as dificuldades tem, na Bíblia falou, né, no mundo tereis aflições, foi o que você disse, mas quando a gente caminha com Ele, quando a gente tem intimidade, cria uma intimidade com Ele, a gente passa pelo problema, mas o problema parece mais leve, né? Sim, sim. Então, assim, a gente tem os problemas, mas Deus, Ele nos sustenta a todo momento. Semana passada eu pude testemunhar um pouquinho aqui com as irmãs, e eu passei por 2 semanas, assim, que eu tava bem, não sei, tava bem triste, mas não tinha acontecido, assim, nada. Logo depois tive problemas, o meu avô teve problemas de saúde, e aí eu até orei e pedi aqui para as irmãs orarem pela vida dele. Ele teve um AVC, ele vai fazer 91 anos, e para honra e glória do Senhor, ele estava com o lado direito meio que paralisado, meio bobo, e aí os médicos mandaram ele fazer fisioterapia, e ele ainda nem começou a fazer fisioterapia, ele já está comendo sozinho. Então, para mim, é uma grande felicidade, assim, poder ver ele comendo. Domingo eu fui lá, levei um bolinho para ele, ver ele comendo sozinho, assim, inexplicável. Então, assim, Deus é bom a todo momento, a todo tempo. Por mais que a gente ache que as coisas estão difíceis, Ele usa nos pequenos detalhes. Igual eu falei, eu estava me sentindo carente, estava me sentindo sozinha, e aí Deus usou meu filho a semana inteira. Ele já é apegado, mas a semana inteira ele ficava grudado comigo, e toda hora, todos os dias, ele chegava em mim e falava assim: mamãe, eu te amo. E eu sentia que era de Deus, que era Deus falando para mim. Então, às vezes é nos pequenos detalhes que a gente percebe. É igual o meu marido foi entregar nesses dias uma marmita e disse que na hora que o rapaz olhou para ele, ele viu Deus sorrindo. Na hora que o cara sorriu para ele viu que era Deus sorrindo para ele. Então, a gente vê nesses pequenos detalhes. E quando a gente tem essa intimidade, a gente consegue perceber nesses pequenos detalhes, né? Então, Deus é bom o tempo todo. Vamos fazer, então, a nossa oração inicial para passar aqui para a Pri. Eu vou colocar, tá, meninas? Eu acabo deixando todo mundo no silencioso para todas ouvirem. Então, eu vou deixar todo mundo aqui. Quem puder silenciar, senão eu consigo silenciar aí vocês. E aí, nós vamos orar neste momento. Então, aonde quer que vocês estejam, tentem colocar o pensamento de vocês em Deus agora. Tentem, coloquem a mão no coração e clamem a Deus nesse momento. Peçam para Ele que Ele venha nessa noite, que Ele venha falar conosco. Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa noite eu quero te agradecer, meu Pai. Eu quero te agradecer pelas nossas vidas, te agradecer por cada mulher que aqui está, meu Pai. Cada mulher que disponibilizou um pouco do seu tempo, Senhor, para estar aqui buscando a Ti, Senhor. Senhor, eu te agradeço por cada uma que aqui está e aquelas que ainda estão por vir, meu Pai. Aquelas que não puderam participar, meu Pai, que o Senhor vá de encontro com elas neste momento, Pai. Visita, meu Pai, agora os lares, meu Pai. Visita, meu Pai, o trabalho de cada uma. Visita, meu Pai, a vida sentimental. Visita a vida financeira. Visita a saúde, meu Pai. Visita os ministérios, meu Pai, a vida espiritual, Senhor. Que nesta noite, Senhor, elas venham sentir a Tua presença, meu Pai. Senhor, que elas venham sentir o Teu tocar, meu Pai. Que a Tua presença, meu Pai, venha ser transbordada nesta noite, Pai. Que nós possamos te ouvir, que nós possamos te sentir, Senhor. Senhor, fala conosco, Senhor. Senhor, fala com cada uma das Tuas filhas, meu Pai. Que não venha ser elas a falar, mas que venha ser o Senhor, Pai. Fala, meu Pai. Entra no íntimo, o Senhor conhece, meu Pai, a resposta que cada uma veio buscar, Pai. O Senhor conhece o íntimo, meu Pai, do coração delas, meu Pai. Que o Senhor venha falar, meu Pai, com elas, meu Pai. Que mesmo que não seja as respostas que elas vieram buscar, meu Pai, que elas entendam, meu Pai. Que o Senhor tem um plano melhor, meu Pai. Um plano maior para cada uma delas, meu Pai, que nós possamos estar atentas, meu Pai, aos Teus sinais. Abre nossos olhos, abre nossos ouvidos, Pai. Senhor, nos usa como instrumento do Senhor, meu Pai, que nós possamos ser mulheres sábias, meu Pai. Mulheres que edificam os seus lares, Pai. Senhor, nos dê sabedoria, Pai. Senhor, tira toda a seta maligna, toda inveja, todo olho gordo, meu Pai. Senhor, tira toda a raiva, meu Pai. Todo espírito de depressão, meu Pai. Toda angústia, meu Pai.
tudo que não provém de ti, meu Pai. Ô, Senhor, aquelas palavras que a gente fala, meu Pai, quando a gente está nervosa, Senhor, que venha cair por terra, meu Pai. Que nós venhamos ser mulheres sábias, Senhor. Senhor, edifica cada uma das tuas filhas, meu Pai. Senhor, nos transforma a cada manhã, nos renova, Senhor. Senhor, que o teu Santo Espírito venha se fazer presente nesta noite, Senhor. Senhor, se faça presente, meu Pai. Senhor, eu te agradeço por cada vida que aqui está, Senhor. Desde já, Senhor, eu quero te agradecer, meu Pai, pela vida da Pri, Senhor, que vai nos trazer uma palavra, Senhor. Que o Senhor possa protegê-la, que o Senhor possa livrá-la de todo mal, Pai. Senhor, usa a boca dela, meu Pai, que ela venha ser usada por ti, Pai, que não venha ser ela falar, mas que venha ser o Senhor a falar através da vida dela, Pai. Senhor, que o Senhor possa, meu Pai, edificar a vida da tua filha, Senhor. Senhor, abençoa ela, Senhor, abençoa os familiares, abençoa o trabalho, abençoa a vida sentimental, abençoa a vida espiritual, o ministério dela, Pai, os sonhos, Pai. Senhor, vai de encontro com os sonhos, os projetos, Pai. Faça conforme a tua vontade, Senhor. Que essa noite venha ser mais uma noite abençoada, Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, tranquilizar o coração aflito, meu Pai. Que o Senhor venha tranquilizar o coração das tuas filhas, Senhor. Fala com elas nessa noite, Senhor. Eu te agradeço, meu Pai. Te agradeço desde já por mais essa noite, Senhor. Senhor, muito obrigada, Senhor. Amém. 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 Pri, a palavra Amém. é sua. Fique à vontade. Amém. Já chegou a minha hora, meu Deus. Amém, gente. Primeiramente, boa noite, né? Boa noite. Paz. Eu fico muito feliz com a presença de vocês aí, amém, isso aqui está aí aparecendo, essa galera que entrou aí, um convite que a gente passou, né? Feliz por vocês terem aceitado esse convite, de vocês estarem unidas com a gente aqui no mesmo propósito, porque o nosso propósito é Deus, né? Então, que a gente tenha sempre essa prática de compartilhar da palavra de Deus, né? E fico muito feliz também por a Lúcia que deu o testemunho dela aí agora. Para quem não sabe, ela é mãe do pai da minha filha, ela é vó da minha filha, e eu fico muito feliz em vê-la aqui com a gente. Ela foi a última pessoa que eu mandei, para vocês verem, foi a última pessoa que eu mandei o convite. E eu falei assim, Deus tocou no meu coração na hora, eu falei assim, manda para a Lúcia. Eu falei, amém, vou mandar. E ela acabou compartilhando aí com a gente, né? Fiquei muito feliz que ela esteja aí. Bom, Deus, ele tem sido, assim, incrível na minha vida, todas sabem, né? Nós não somos pregadoras aqui, mas a gente vem falar o que Deus vem fazendo na nossa vida, né? E hoje não, essa semana eu fiquei pensando no que trazer para vocês, e eu falava, Senhor, ontem à noite eu desesperada, eu falava, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Fala comigo, o que eu tenho que levar para essas pessoas? E aí eu tive um sonho que Deus falava de José. E aí eu falei assim, mas só que eu acordei e eu falava assim, gente, não é só isso que eu tenho que falar. E faltava algo dentro de mim. E aí eu acordei hoje de manhã e eu estava agoniada, porque eu não sabia o que eu ia falar. E aí eu falei para um amigo meu, né? Eu falei assim, nossa, eu tô agoniada, Deus não falou comigo ainda, me deu a palavra de José, mas eu acho que não é isso, tá faltando algo. E aí ele falou assim, Priscila, e ele foi bem assim, deu logo uma tacada, Priscila, o Senhor quer que você fale o que tem dentro de você. E aí eu parei, fiquei pensando, eu falei assim, amém. Eu falei para ele, então me dá licença que eu vou orar. E aí eu saí da conversa e eu fui orar. E aí quando eu fui orar, eu falava para Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale hoje para elas? O que está dentro de mim que o Senhor quer que eu fale? E aí veio na minha mente para mim fazer um boot. Um boot, na verdade, eu faço uma mentoria de manhã e ele nos ensina a fazer um boot. O boot é quando a gente mentaliza algo, a gente mentaliza algo, coloca o nosso cérebro para mentalizar algo. Então, eu fechei os olhos e eu fui fazendo aquele boot, né? Quando você realmente se conecta com Deus, você desconecta de tudo e você se conecta com Deus. Então, eu fechei os olhos e fui fazer esse boot.
E aí, no meio desse boot, eu comecei a sentir muito a presença de Deus, e eu me conecto com Deus. Quando a minha mente se conecta com Ele, é como se eu tivesse... É como não, eu estava na praia, e eu me via andando na praia, e Deus falava comigo, e eu ficava, assim, tão feliz que eu estava conectada com Deus, que eu começava a dançar na areia. E quando eu começava a dançar na areia, feliz com a presença de Deus, o meu corpo queimava aqui em casa, queimava, eu sentia meu corpo queimar, gente, da ponta do pé até a cabeça. E eu falava assim, gente, que coisa maravilhosa que eu estou sentindo, né? Como é que eu vou fazer esse pessoal sentir isso? E aí Deus começou a falar comigo, vai para a água, porque a água é a fonte, a gente se conecta com Deus, que é o rio, né? A gente se conecta com essa fonte. Então eu entrei na água, e quando eu entrei na água, Deus falava para mim assim, quando as ondas batiam, ele falava para mim que aquilo era a bondade e a misericórdia dele, que estava me cercando. Então, a todo tempo, a bondade e a misericórdia do Senhor cerca a nossa vida. E aí, eu já vou continuar a contar do boot para vocês. Eu tive uma experiência assim, incrível, que eu já vou contar para vocês. E aí, acabou o boot, eu abri os olhos, chorando muito, e eu peguei um caderno e comecei a escrever algumas coisas, e aí chegou uma mensagem no meu celular, e era uma amiga minha, que inclusive ela está aqui, a Letícia, e eu quero que ela conte para vocês, resumidamente, tá? Vou pedir um pouquinho de paciência para vocês hoje, mas eu preciso passar isso que Deus colocou no meu coração, e eu quero que ela conte resumidamente para vocês o que ela me mandou no áudio, de um sonho que ela teve comigo, exatamente, ela me mandou essa mensagem exatamente quando eu finalizei o boot. Letícia? Olá, boa noite. Ah, amiga, eu falei pra você não fazer isso comigo. Conta pra gente. Conta o sonho, tá? Sem falar o que eu te falei. Ok, então, eu sonhei que eu estava na casa da Priscila, né? No apartamento dela. Tava eu, uma amiga nossa, a Gabi, me lembro bem. E aí tinha algumas outras pessoas que eu não sei bem quem eram. E aí a gente estava conversando e tal. E alguém batia na porta dela, da casa dela. E aí, quando ela abria, como ela mora num apartamento, não pode fazer muito barulho. Qualquer barulho que você faz, o interfone já toca, enfim. E sempre tem reclamação, né? E aí, ela abriu a porta e tinha um monte de gente tentando entrar. E aí, eu comecei a ficar assustada, né? Tipo, as pessoas estavam tentando ajudar a fechar a porta. E a Priscila era a única que não tentava fechar a porta. E aí começou aquela gritaria, tipo, o pessoal gritando e tal. E eu tentava empurrar a porta, eu lembro também que eu ainda tentei fechar a porta com o pé, e o trinco da porta não estava normal, tipo, parecia que estava meio enferrujado, meio que quebrado, e eu ficava, meu Deus, como que eu vou trancar essa porta? Porque era uma gritaria, eram pessoas que a gente nunca tinha visto na vida, e eu comecei a ficar assim, apavorada. E aí a Priscila falava assim: pode deixar entrar. Não é para fechar a porta, deixa entrar. E aí, tipo, eu olhei pra cara dela, as pessoas olharam pra cara dela, ela falou assim: não, sim, pode deixar entrar. E aí entraram. Só que essas pessoas, uma delas eu não conhecia, mas uma única pessoa que eu conhecia é a mãe da minha cunhada, a Gleice. Ela veio assim muito. E essas pessoas, ela fisicamente, porque assim. Quando a gente vê algum filme, qualquer coisa de zumbi, a gente vê aquelas pessoas, né, com roupa rasgada, alguma coisa assim. E não, eram pessoas normais, só que o gesto, o jeito que andavam, a forma que olhava, assim, eu sentia que é como se fosse zumbis, assim. E aí eu fiquei nervosa, fiquei tipo, meu Deus, a Priscila falava, não, ela continuava falando, pode deixar entrar. E aí eu mandei mensagem para ela, né, contando do sonho e tal. E aí eu lembro que eu entrei dentro do banheiro, eu tenho comigo que era a enteada da Diana, que estava comigo dentro do banheiro, porque ela também estava assim, apavorada, e eu falava, meu,
tá uma gritaria, o pessoal vai expulsar a Priscila aqui da casa dela e eu vou tentar ligar na portaria. E aí eu entrava dentro do banheiro, ela entrava também junto comigo e ela falava assim, vou ligar para a polícia. E aí quando eu olhava assim perto do vaso, tinha um interfone. Eu falei, nossa, não preciso nem ir na sala, porque realmente eu estava com medo, né? Que eu nunca tinha visto aquelas pessoas e tal. E aí quando eu pegava o interfone que eu ia ligar, abriram a porta. E aí quando eu tinha perto do banheiro tinha um quadrado assim, né, aberto. E a mãe da minha cunhada ficava olhando fixamente para mim. E aí eu fiquei assim, não conseguia falar nada. E aí eu fingia, eu disfarçava, na verdade, porque como eu tava com medo da outra pessoa que entrou dentro do banheiro, eu disfarçava que eu falava com meu pai. Não, pai, sim, eu tô aqui na Priscila, tá tudo bem. Eles conversavam um assunto super aleatório. E aí, quando a gente voltava para a sala, tava todo mundo, né, calmo, e estavam todos indo embora tranquilo. E eu fiquei tipo, meu Deus, assim, acabou, né? E graças a Deus deu tudo certo. E quando eu acordei, normalmente eu esqueço, assim, né, dos sonhos. E eu não posso esquecer desse sonho, vou mandar mensagem para Priscila. Só que aí eu já estava um pouco atrasada, eu peguei o celular e falei, não, depois eu mando, mas eu não vou esquecer. E eu acordei e fiquei fixamente. Não posso esquecer de falar para Priscila, não posso esquecer de falar para Priscila. E aí eu fui trabalhar, cheguei no serviço, eu tomei café, e aí me deu um estralo. Eu falei, epa, preciso mandar mensagem para Priscila. E mandei. E aí ela me retornou. Amém, Lê, obrigada. E eu retornei para a Letícia, chorando, e já vou chorar de novo. Porque lembra do boot que eu falei para vocês? Quando eu fiz o boot, eu estava dentro da água, e aí o Senhor falava assim para mim, Priscila, vira de costas. E quando eu virei, tinha uma multidão de gente atrás de mim, igual zumbi jogado no chão. E aquelas pessoas estavam jogadas no chão, clamando por socorro. E aquelas pessoas me pedindo socorro, e eu falava, Senhor, o que eu tenho que fazer aqui? E eu olhava para elas, e elas estavam no chão com um buraco. O lugar do coração era um buraco negro, preto, escuro. E eu falava, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? E Deus falava assim, que eu preciso... E o meu coração era luz. O meu coração brilhava. Eu via Cristo, parecia... Vou falar para vocês que eu me sentia Jesus, porque eu brilhava. E aquelas pessoas me pediam socorro, e Jesus falava para mim assim, Priscila, elas precisam de ajuda, elas estão clamando por socorro. Elas precisam brilhar igual você, seja luz na vida delas. E aí eu começava e aos poucos orando, e aos poucos as pessoas iam se levantando, e aí algumas se levantavam e outras não conseguiam levantar, e eu falava assim, mas pai, por que todo mundo, por que essas pessoas não levantam? E ele falava, vai lá, e abraça elas. E aí eu ia naquela pessoa que estava no chão, e eu abraçava aquela pessoa. E Deus falava assim, você sou eu abraçando essa pessoa. As pessoas estão sedentas, precisando de um abraço. As pessoas estão sedentas, precisando de uma palavra. E aí eu abraçava aquelas pessoas, e quando eu olhava, as pessoas começavam a se levantar, mesmo que devagar, começava a se levantar. E aí elas ficavam tudo de pé, assim. Ai, meu Deus. Desculpa, gente. E elas ficavam tudo de pé, como se fosse um exército. Vocês não têm ideia, era um exército. Assim, eu vi um exército de gente em pé. E tudo aquele vazio, aquele buraco sendo preenchido. E aí eu falava assim, amém, glória a Deus. E aí Deus me colocou num lugar que eu via o mundo, o planeta, sim, tudo, o mundo de cima, e ele me falava assim, tá vendo as luzes? E eu via várias luzes espalhadas pelo mundo. E eu falava assim, eu tô vendo. E aí ele falava assim, essa luz representa cada pessoa que você ajudou nessa multidão.
E aí ele me levava lá dentro desse mundo e eu via as pessoas que eu tinha ajudado passando pela mesma experiência que eu passei. Eu via as pessoas que eu ajudei sendo luz na vida das outras pessoas. E aí ele falava assim, é isso que eu quero. Eu preciso que você levante um exército de pessoas corajosas, que espalhem o amor de Deus, que levem luz para o mundo, porque as pessoas estão sedentas, as pessoas estão se matando, tirando suas vidas por um desespero, e às vezes as pessoas dão sinais, sabe? Esse sonho que a Letícia teve foi confirmação dessa palavra que o Senhor me deu de manhã, dessa visão que eu tive, porque as pessoas me procuravam como zumbis pedindo ajuda, e eu deixava elas entrar, eu não tinha medo, porque eu sei quem eu sigo, eu sei a minha identidade, eu sei onde eu estou firmada. Então o Senhor falava comigo assim, vai, levanta esse exército, e ele confirmou através da palavra da Letícia. Então, assim, gente, eu tinha preparado várias palavras para falar para vocês hoje. Algumas das meninas do meu devocional de provérbios estão aqui. Eu podia falar para vocês de provérbios, eu podia falar para vocês, sei lá, da mulher samaritana, eu podia falar de Esther, eu podia falar de qualquer outra palavra, mas o Senhor pediu para falar para vocês que o Senhor clama por um exército de pessoas que levem o amor dele, ele clama por um exército de pessoas que ajude as outras pessoas, porque as pessoas estão necessitadas. Então, hoje, eu já declaro aqui para vocês, no começo da nossa conversa, sabe? Que vocês tenham mesmo um espírito de coragem, que vocês tenham mesmo um espírito de ousadia sobre a vida dessas pessoas, que vocês realmente possam ter encargo sobre a vida das pessoas, sabe? Que quando vocês verem alguém dando sinal, alguém que mostre já se cansado, é porque ela já está no limite dela. Ela é um desses zumbis que apareceram no sonho da Letícia. Eles são um desses zumbis que apareceram na minha visão. Então, que vocês tenham a sensibilidade, peçam a sensibilidade do Espírito de reconhecer quando uma pessoa realmente precisa de ajuda. Esteja sensível, sabe? Peça para o Espírito te dar essa sensibilidade, peça para o Espírito te dar sabedoria, para que você possa conduzir, sabe? Uma situação dessa, porque uma vida para o Senhor vale mais que um mundo inteiro. Lembra da parábola da ovelha perdida? Então, se você ajuda essa vida, o Senhor se alegra, porque Ele está te usando, você e eu, nós somos instrumentos de Deus na vida das outras pessoas. Então, realmente, permita ser instrumento de Deus na vida dessas pessoas, sabe? Hoje pode ser você, eu não sei todo mundo que está aqui nessa live, nessa reunião, eu não sei se alguém está passando por isso, eu não sei se alguém tem um problema, que hoje está se sentindo um zumbi, que está se sentindo fraco, que está clamando por ajuda e alguém não te ouviu, mas o Senhor já te ouviu. O Senhor me mandou aqui hoje para falar com você, sabe? O Senhor me mandou aqui para levantar você, porque hoje o Senhor está fazendo na sua vida, mas amanhã o Senhor vai fazer através da sua vida. E aí, continuando, eu me perguntei, né? Senhor, mas o que o Senhor quer de nós? E aí ele falou assim, em primeiro lugar, que ele colocou para mim quando eu estava escrevendo, ele falou assim, que as pessoas precisam reconhecer a sua identidade. As pessoas não reconhecem a identidade que Deus deu para elas. A gente tem uma identidade firmada em Cristo. A gente tem um RG, né? Todo mundo aí tem um RG com a sua fotinha, a sua filiação. E assim é com Deus. Desde o momento que Ele nos separou, do momento que Ele nos escolheu para vir a esse mundo, Ele nos deu uma identidade, e a identidade de filho amado. Então, meninas, vocês são amadas. E eu não estou falando, e eu não quero que vocês
recebam isso como algo automático na vida de vocês. Porque muitas das vezes as pessoas falam assim, você sabia que Jesus te ama, Deus te ama, você é amado? A pessoa fala, não, eu sei. Mas hoje eu não estou falando nesse tom para você. Eu estou falando de verdade, eu quero que você se sinta abraçada, eu quero que você se sinta amada, porque o Senhor está mandando eu te falar que você é amada. Se você está aqui hoje, o Senhor te separou para estar aqui hoje. Muita gente fala isso, né? Que parece até algo clichê. O Senhor não... Você está aqui porque Deus quis que você tivesse. E realmente o Senhor quis que você tivesse aqui hoje, nessa noite. Então, quando você reconhece que você é amada desde a fundação do mundo, que você tem essa identidade de filho, você consegue ir adiante, porque você tem um pai que você pode confiar, a quem você pode clamar, a quem é o seu socorro, mais presente na angústia, na dor, na alegria, onde você estiver. Então, que você realmente se abrace e sinta esse amor de Deus hoje na sua vida. E aí o Senhor perguntou para mim assim, eu estou disposto a amar cada uma delas, mas será que vocês estão realmente dispostos a me amar em espírito e em verdade? Às vezes a gente fala que ama a Deus, mas a gente ama parcialmente. Quando alguma coisa acontece, a gente corre para o outro lado. Um exemplo, quando a gente fala que ama a Deus. Amar a Deus é você viver a sua vida segundo a vontade de Deus. É você negar o seu eu, você renunciar ao seu eu para você poder realmente viver a vontade de Deus. Será que você tem realmente vivido a vontade de Deus na sua vida? Será que você realmente tem vivido o propósito de Deus na sua vida? Quem está na direção da sua vida? Será que realmente é o Senhor? Às vezes a gente entrega a direção da nossa vida para Deus. A gente fala assim, Senhor, tá aqui a direção da minha vida. Vou fazer aqui como se fosse um volante. Eu entreguei a direção da minha vida para Deus. Só que aí, no meio do caminho, chegou uma área da minha vida, vou dar um exemplo, da minha área sentimental, e eu não aguento mais esperar, eu quero arrumar alguém. Aí eu vou lá e falo assim, não, senhor, dá uma licencinha aqui, me empresta o volante aqui rapidinho, porque o senhor está demorando demais, e eu vou dar uma resolvidinha aqui, já te devolvo, tá bom? Isso não pode. Isso não é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é você realmente confiar, é você realmente descansar. Às vezes você não está pronto para receber aquilo que você acha que Deus tem que te dar. E Deus está te preparando para você receber aquilo. Se Deus te der aquilo hoje, talvez você não esteja pronto e você vai perder, porque você não tem maturidade para estar recebendo aquilo. Então, seja paciente, confia. Se você tem fé, acredita no Senhor e confia. Por quê? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, a partir do momento que você entende que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, por que você quer fazer tudo do seu jeito? Não é tempo de você fazer do seu jeito. Você já tentou até hoje fazer com a força do seu braço, deu certo? Não deu, irmã. Eu tenho certeza que não deu, porque o meu não deu. Tem coisa que até hoje não deu certo. Só está dando certo hoje. Eu sou um testemunho vivo para vocês. Minha vida está dando certo hoje porque eu literalmente entreguei a direção da vida para Deus. Às vezes a gente pensa, porque a gente é ser humano, nossa senhora, né? Tá demorando aqui, tá demorando ali. Não, mas ele fala todo o tempo com a gente. Descansa, descansa. Eu sou contigo. Na hora certa você vai receber. E eu tô recebendo, e eu tô descansando e tô esperando. E por muitas das vezes a gente se frustra, né? Por algo que aconteceu com a gente, e a gente vai lá e culpa a Deus. E aí o Senhor fala assim, né? O que você perdeu hoje aí na sua vida? Hoje não, durante a sua caminhada. O que você perdeu? O que te feriu, né? O que está te impedindo de prosseguir? O que te machuca? O que te bloqueia? O Senhor deixa essa reflexão para a gente, sabe? Para a gente realmente poder refletir o que está fazendo a gente paralisar. Por que eu não consigo avançar nas coisas do reino? Hoje a gente está falando de reino. Então, por que eu não consigo avançar nas coisas do reino? Deixa eu te falar uma coisa.
tudo que aconteceu na sua vida até hoje, todas as dores que você passou, todas as feridas que você sofreu, todos os machucados e cicatrizes que você tem, não te definem. O que te define é Deus. Então, a sua dor não te define. O que te define é Deus. Então, porque Deus fala pra gente assim que na Bíblia fala que o amor de Deus é bálsamo, né? Nas nossas feridas, ele cura. Então, se você tem um problema, se você tem uma frustração do passado, algo que você carrega do passado até hoje, permita que o Senhor derrame o bálsamo do amor dele na sua vida, sabe? Permita ser curado, permita ser tratada, permita ser transformada para você realmente viver essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Senhor está te convidando essa noite. Eu não ia falar disso, mas o Senhor me incomodou de falar uma coisa, porque às vezes, eu até falei isso esses dias com a Diana, que ela está aqui na live, às vezes a gente carrega frustrações, a gente toma a direção da parte de Deus, né, na nossa vida, e a gente vai tomando frustrações, e a gente vai fazendo o quê? O Senhor quer entrar no nosso coração, o Senhor quer se fazer presente e ocupar todo o espaço do nosso coração. Só que o Senhor, ele é educado, ele não vai invadir o seu coração. Ele vai esperar uma permissão sua. Só que o seu coração, ele está ocupado, o seu coração está cheio de entulhos. São problemas do seu passado, são frustrações, são dores, são mágoas, perdão que você não consegue liberar, então o seu coração está todo entulhado lá no cantinho. E o Senhor está te convidando para que você realmente faça uma faxina no seu coração. Sabe aquele quartinho da bagunça? Permita que o Senhor abra aquela porta, que você limpe aquela bagunça. E quando Ele fizer aquela limpeza, que Ele realmente possa entrar dentro do seu coração, sabe? Totalmente. E aí sim você vai viver essa vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Então, faça essa faxina, sabe? Coloque. Vale a pena carregar? Vou dar um exemplo. Esse perdão que você não liberou até hoje te faz bem? Vale a pena para você carregar esse perdão que você não libera? Vale a pena carregar esse monte de frustrações do passado que outras pessoas fizeram com você e você fica... como é que fala a palavra? E você fica transferindo isso para as pessoas que aparecem hoje na sua vida. Você não deu certo em um relacionamento passado e você começa a depositar tudo aquilo de errado que você viveu na pessoa do passado, na pessoa do presente. O problema não está na pessoa, o problema está em você, que não se curou e não libertou do que te prende no passado, entendeu? Então, realmente, permita que o Senhor faça essa faxina dentro do coração de vocês, permita ser limpado, permita ser curado, permita viver o melhor de Deus na sua vida. Às vezes, nós não vivemos o melhor de Deus na nossa vida porque nós bloqueamos. Então, que em nome de Jesus, sabe, vocês realmente possam viver essa vontade de Deus, que vocês realmente permitam ser curados. E uma vez, Jesus perguntou... Peraí, gente. Uma vez Jesus perguntou assim, lá na Bíblia, em Mateus 22, se eu não me engano, 37 a 39, Jesus foi questionado por que os fariseus, qual era o maior mandamento? E ele respondeu, amai... Eu vou ler para vocês, tá? Nossa, já abri na página. E ele respondeu assim, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro maior mandamento. O segundo é igual e importante. Ame o próximo como a ti mesmo. Então, o Senhor fala, primeiramente, ame a Deus sobre todas as coisas. Depois ele fala, ame o próximo como a ti mesmo. Só que assim, quando ele fala, ame a Deus em primeiro lugar, depois ame o próximo como a ti mesmo, tem eu aqui no meio, né? Antes de eu chegar no próximo, tem eu, a ti mesmo. E... Só um minutinho.
Às vezes a gente pula as etapas, e a gente culpa as etapas, né, de amar a Deus em primeiro lugar, e a gente culpa Deus quando alguma coisa não deu certo. Só que você tem que ter essa consciência que quando você busca primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas, realmente está falando de novo para você amar a Deus. Então, quando você busca a Deus em primeiro lugar, automaticamente você vai ser preenchido. É um transbordo aqui, gente. Quando você busca a Deus, ama a Deus, ele transborda na sua vida. Quando ele transborda na sua vida, automaticamente você vai transbordar na vida do próximo. Então, que vocês nunca esqueçam dessa regrinha. Foi o maior mandamento agora do Novo Testamento. Então, pense sempre nisso, sabe? Às vezes, outro exemplo, às vezes a gente está, como eu já falei de relacionamento, vou continuar. Às vezes a gente está carente, né? E a gente acha que a gente não é feliz, que a gente está vazia, que a gente só é feliz se a gente tiver alguém, ou a gente tem alguém e acha que não é feliz, por quê? Porque a gente deposita todas as expectativas da nossa vida no outro. E isso está errado. Quando você deposita todas as suas expectativas no outro, você aceita migalhas, você fere o seu eu. Tudo isso por quê? Porque você não quer ficar sozinha. Você acha que você é dependente de alguém. Na verdade, você é dependente de alguém, de Deus. Então, que você seja realmente só dependente de Deus. Que você não está procurando a metade do limão ou a metade da laranja. Você já é completa. O Senhor te fez completa. Ele te completa. E quando você arrumar uma pessoa, essa pessoa ela vai não vir para te completar. Essa pessoa vai vir para somar na sua vida. É o transbordo. Então, primeiramente, você amou a Deus, Deus te curou, Deus te tratou, sabe? Ele te libertou de toda aquela dependência que você tinha, de depender do outro para ser feliz. Ele te libertou daquilo tudo, ele te tratou, e aí sim, ele vai te mandar uma pessoa para somar na sua vida. Então, que a gente realmente... Eu dei só um exemplo, tá? Isso daí vocês podem colocar em todas as áreas da vida de vocês. Então, que realmente vocês possam entender isso, esse principal mandamento, e que vocês possam realmente transbordar. Quando algo estiver errado, pensa nessa hierarquia. Primeiro é Deus, depois é eu, e depois o próximo. O Senhor manda a gente cuidar do próximo, mas eu preciso estar bem com Deus, eu preciso estar bem comigo, para depois eu poder transbordar na vida do próximo. É como se fosse um copo de água, e aí o Senhor vem e enche o meu copo de água. O meu copo está cheio. Quando o meu copo está cheio, significa que eu estou bem. Eu estou cheia de Deus, eu estou cheia da palavra de Deus, eu estou alimentada da palavra de Deus. E quando o meu copo Deus jogar mais dentro do meu copo, e esse copo transbordar, aí entra o próximo. Porque eu recebi, e tudo que eu recebi, eu transbordo. Então, eu passo para o próximo. E outra coisa, já que eu estou falando de transbordo, gente, não retenha o que vocês aprendem. Se o Senhor colocou algo no seu coração, se o Senhor te ensinou algo, se o Senhor mandou você fazer algo e abraçar o irmãozinho lá na esquina, vá. Porque a partir do momento que você compartilha do que o Senhor te deu, que você realmente transborda desse copo, põe para fora na vida das outras pessoas, além das outras pessoas serem alcançadas, o Senhor está renovando coisas dentro de você. Ele vai depositar mais coisas dentro de você, mais ensinamentos, né? O maná do céu vai descer sobre sua vida e você vai receber o novo da parte de Deus. Então, que você não retenha a bênção, compartilhe da bênção. Tem pessoas aguardando receber dessa bênção, que foi o que a gente falou lá no começo. Essas pessoas que estão como zumbis, elas estão esperando receber uma palavra. Às vezes você não precisa pregar, mas às vezes se você falar um Jesus te amo sincero e dar um abraço sincero, a pessoa vai entender e vai sentir o amor de Deus. A Emily está aqui e esses dias o Senhor
numa célula, o Senhor pediu para me dar um abraço nela. Eu dei um abraço na Emily e eu não conseguia falar. A minha boca travou, não saía uma palavra. E Deus falava para mim assim: eu não quero que você fale, eu só quero que ela me sinta através do seu abraço. E foram, um tempão abraçada com ela. E eu sentia o fogo de Deus assim passando, o Espírito passando para ela. E ela, no outro dia, veio na minha casa e falou para mim que realmente se sentiu abraçada por Deus sem eu ter falado nada para ela. Então, essas coisas que acontecem na nossa vida, sabe, são gratificantes. Às vezes a gente não precisa falar, a gente só precisa fazer. Então, a gente precisa, na verdade, de ação. Fazer, né? Colocar em prática o que a gente recebeu, compartilhar o que a gente recebeu. Vamos lá. E aí, são 3 pontos, tá? Que eu quero falar com vocês. Eu vou para o segundo já. Não vou falar muito, não. E aí, a segunda parte que o Senhor falou comigo, que eu perguntei para ele o que o Senhor queria da gente, ele falou para mim que era posicionamento. E aí, quando eu falou de posicionamento, eu entendi que era a parte de José, que eu tinha sonhado. Eu falei assim, amém, Senhor. Quem foi uma pessoa que se posicionou? A pessoa que foi um exemplo de princípios e de superação, uma pessoa posicionada, José. Quem não conhece a história de José do Egito, né? José do Egito, ele teve o caráter de José, ele foi forjado em meio a calúnias, a decepções, medo e traições. E o que aconteceu com José? José, ele foi odiado pelos irmãos, ele foi lançado numa cova, ele foi numa cisterna, né? Ele foi vendido como escravo para o Egito. Ele foi tentado pela mulher de Potifar, né? Ele foi caluniado, que ela tentou agarrar ele, depois mentiu para Potifar. E José foi jogado na prisão, enfim. José, ele passou por tudo isso. E José não tinha nenhum pecado, gente. O único pecado de José era porque ele era muito amado. Ele era o filho preferido do pai dele, e isso trouxe ódio, trouxe raiva para os irmãos dele, porque isso tudo começou com os irmãos dele, né? E às vezes na nossa vida, no longo da nossa vida, Deus nos livra de alguns problemas, né? Mas quando a gente olha para a história de José, a gente vê que a gente não vai ficar livre. Eu não vou ter problema na minha família. Não, vai sim. Você pode ter problema na sua família, assim, nossa, a pessoa é da minha família e está fazendo isso comigo. Na Bíblia, foi escrita há anos, o Senhor já nos mostrava que a gente vai ter, sim, problema com pessoas da nossa família, né? Só que a gente tem que ter o que em mente? Que o favor de Deus está sobre a gente. E quando as pessoas reconhecem que o favor de Deus está sobre nós, elas se sentem assim, com inveja, com raiva, com ódio. José, ele foi perseguido. Em todo o tempo da história de José, ele foi perseguido. Só que uma coisa que José fez, ele nunca saiu da posição que Deus colocou ele. José passou por tudo sem reclamar. E às vezes Deus nos coloca diante de algumas situações e a gente já fala que não aguenta mais. Eu não aguento mais meu marido, eu não aguento mais meu filho, eu não aguento mais meu trabalho. Um monte de reclamação. José não murmurou, José não questionou, José só passou, porque ele acreditou no que Deus tinha falado para ele, que Deus tinha revelado para ele. Então, ele só foi. E às vezes a gente reclama, né? Onde está a nossa fé? Onde está a nossa confiança, né? Porque quando a gente tem fé de verdade, a gente tem que confiar que Deus vai estar com a gente, seja no dia bom ou no dia ruim. Hoje eu falei com a Pérola, eu falei assim, não existem dias bons e dias ruins. Existem dias, e todos os dias o Senhor está conosco. Só que parece que a gente esquece, quando chega um problema, parece que a gente esquece. E não é para a gente esquecer, gente. É na hora da dificuldade que a gente tem que lembrar. Lembra da identidade que eu falei? A gente tem que lembrar que a gente tem um Pai, que Ele é o nosso socorro bem presente na angústia, na dor. Então, que esse seja um exemplo para a gente, tudo que passou com José, né? Porque quando a gente quer ser profundo em Deus, às vezes a gente fala assim, eu quero ir mais fundo com Deus, eu quero, né, conhecer mais a Jesus.
Só que você está preparado realmente para ser traído? José foi traído. Isso faz parte do processo. Jesus também foi traído, lembra? Que ele foi traído por Judas? Mas o que Jesus fez? O que Jesus e José fizeram? Eles perdoaram e seguiram. Você tem que fazer isso. Então, que a gente possa aprender com o que Jesus fez, que a gente possa aprender com o que José fez, que eles sirvam de exemplo para nós. E hoje eu tenho certeza que se a gente perguntasse para José, valeu a pena, José, ter passado tudo isso? Eu tenho certeza que ele vai responder que sim. Porque ele nunca abandonou e ele nunca deixou de acreditar de acreditar em Deus. Então, ele nos mostra que nós seremos testados, teremos provações? Sim. Mas a gente só vai vencer se a gente permanecer na posição. Se a gente permanecer em Cristo. Peraí. Na verdade, José ele se tornou praticamente a imagem e semelhança de Cristo, né? Ele agiu como Cristo agiria. Então, às vezes, a gente não sabe o que fazer diante de alguma situação, diante de alguma circunstância. Então, eu vou deixar uma dica para você. Se você não sabe o que fazer, você fala assim, Jesus agiria dessa forma, desse jeito? Eu sei que é difícil, gente. Eu sei que é difícil. Eu conheço pessoas que têm problema ainda para liberar perdão. E eu falo assim, mas você tem que falar como Jesus faria. Jesus, o que Jesus faria? Ele perdoaria. Então, faça uma oração diferente, sabe? Para o Senhor poder trabalhar isso de você. Peça sabedoria para o Senhor realmente trabalhar isso dentro de você, para Ele tirar essas mágoas, para Ele poder realmente você se tornar a imagem e semelhança do Senhor, assim como José foi. Quando José entendeu o propósito dele, ele só foi. Ele não saiu da posição, ele foi fiel até o fim, né? Em momento algum, José se revoltou com Deus. Em momento algum, José chutou o balde, como a gente está acostumado a fazer. Qualquer problema que aparece, a gente fala o quê? Ah, não quero mais. Ah, eu vou sair da igreja. Por quê? Porque que tudo acontece, a primeira coisa que a gente quer desistir é da igreja, de Deus. Por que eu não desisto de outra coisa? Eu não desisto do meu trabalho, eu não desisto do meu, sei lá, meu carro, não sei. Mas o primeiro problema que aparece, eu culpo Deus, eu desisto de Deus e eu saio da igreja. Então, que vocês realmente possam ter um foco, sabe? Realmente que a gente possa se posicionar como filho, porque muitas das vezes o diabo vai usar de várias armas para nos tirar da posição, né? Seja na nossa vida financeira, na nossa vida familiar, mas que você tenha em mente que uma vez que o Senhor te colocou naquela posição, Ele vai te sustentar até o fim. Que vocês realmente possam ser guerreiros, sabe? O Senhor quer levantar exército. O Senhor não quer levantar filhos de mimimi. Qualquer coisinha a gente fica, ai, mimimi, mimimi, sabe? Para Deus. Não é isso, gente. Entenda. Chega de mimimi. É um exército. O exército tem guerreiros, tem generais do reino. Então, que vocês realmente possam entender e serem generais do reino, sabe? Que vocês realmente tenham força e não saia da posição, independente das circunstâncias que aparecer na sua frente, que você não saia dessa posição. Quando aparecer uma dificuldade, quando o deserto chegar na sua vida, não precisa se assustar quando o deserto chegar na sua vida. Todos vão passar pelo deserto, até Jesus passou pelo deserto. Só que muitos acham que o deserto é o diabo. E às vezes não é o diabo, sabe por quê? Porque às vezes você precisa ser testado no deserto. O Senhor precisa te testar no deserto. Por quê? Porque o deserto, ele não é só um lugar ruim. O deserto, ele serve para você amadurecer, o deserto serve para te fortalecer, o deserto serve para edificar a sua vida e o deserto serve para te ensinar. Então, na verdade, o deserto, ele é um tempo necessário na sua vida. Então, quando você chegar no tempo do deserto, não murmure. Apenas passe por ele.
Aí muitas pessoas perguntam assim, por que eu estou passando por isso, Deus? Fica questionando Deus. A partir de hoje, não fale por que, Deus, eu estou passando por isso. Fale para que, Deus, eu estou passando por isso. Para que eu estou passando por essa situação? Porque o Senhor quer algo de você, Ele requer algo de você. Então, não fique perguntando por quê, sabe? Se vitimizando, não se vitimize. Às vezes o Senhor vai passar você por esse deserto e vai te fortalecer. E você vai sair desse deserto totalmente transformado, forte, do jeito que o Senhor queria que você estivesse. Só um minutinho. Então, que vocês realmente possam enfrentar esses desertos, né, na posição que Deus te colocou, firme, porque na Bíblia também fala, né, que nem seus olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então, não queira adivinhar o que Deus, adivinhar o coração de Deus, né? Naqueles assuntos que a gente acha que Deus não trabalha nunca. Ai, Deus, porque nunca chega. Por que o Senhor não libera isso sobre minha vida? Então, que você realmente se posicione e aprenda a esperar. Aprenda a confiar. Se ele está falando que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem o que o Senhor tem para a sua vida, então você entende que é algo grande, algo superior, algo maior. Então descansa, espera, aprende a esperar. Para de ser uma criança mimada que fica questionando Deus. Por que eu não recebi, Deus? Por que fulana tem e eu não tenho? Não é sua hora, não chegou seu tempo. E aí, nessa história do tempo, eu já emendo a terceira coisa que o Senhor falou para mim, que eu perguntei para ele, né, o que a gente precisava fazer. E ele falou para mim que ele se revelava na medida que ele é desejado. Então, Deus vai se revelar na medida que você procura ele, na medida que você permanece nele, né? Então, na verdade, a gente descobre Deus no meio do processo. José, ele levou 14 anos para ele se tornar o governador do Egito. Então, o processo de José demorou 14 anos. E, às vezes, o processo da sua vida está demorando 1 ano e você está reclamando. Então, que a gente realmente... Outra coisa que a gente aprendeu com José, né? Que, além de José ser posicionado, ele permaneceu na posição. José foi paciente. Ele soube esperar. Ele demorou 14 anos, mas o propósito de Deus foi cumprido na vida dele. E falando de tempo, né? Lá em Eclesiastes 3 fala que existe um tempo determinado para todas as coisas, né? Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de chorar, de sorrir. Mas, se vocês repararem, Deus não fala. Na Bíblia, ele não fala que a parte do meio, né? Ele fala que há tempo de plantar e há tempo de colher. E o meio? O meio ele não fala. Por quê? Porque o meio é o processo. É o que você vai passar. Do colher até o plantar, você tem um processo para percorrer. E é aqui que você vai descobrir Deus. É aqui que você vai ter intimidade com Deus. Então, entre o plantar e o colher, existe o cuidar, existe o regar, para que você possa colher com qualidade. Entre o nascer e o morrer, existe o viver, existe o desfrutar. Entre o choro e o riso, existe o consolo. Lá em Salmos, acho que é o 30, fala, né? Acho que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque o Senhor está nos consolando. Então, existe tempo para tudo, mas a gente só conhece o começo e o fim. Mas o nosso coração, ele só encontra o Pai, porque o nosso Pai sabe de todas as coisas, né? No meio, durante o processo, durante o percurso. Então, quanto mais você buscar ele no meio, no processo, né, para alcançar o seu propósito, quanto mais você buscar ele no meio, mais intimidade você vai ter.
Então, que você realmente possa permitir que você viva o que Deus já declarou sobre sua vida, que você realmente possa permitir que o Senhor cumpra o propósito dele na sua vida. Ele já desenhou você, sua vida, o seu propósito, sabe? Na Bíblia fala que Deus é o nosso engenheiro, é o nosso arquiteto, ele já desenhou, já planejou tudo. Então, pare de se sabotar, sabe? Realmente viva, se permita Deus fazer na sua vida. Porque quando você se permite que Deus faça na sua vida, Deus vai fazer através da sua vida. Ele vai usar você para curar outras pessoas, sabe? Para levar essa mensagem que eu estou falando aqui hoje para você, mas amanhã pode ser você falando na vida de outra pessoa. Nós somos os testemunhos, eu acho que eu falei no começo, mas nós somos testemunhos vivos de Cristo aqui na Terra. Você é um testemunho vivo. Então, você precisa viver essas experiências com Deus, você tem que ter essa vontade, essa sede de viver essas experiências com Deus. Isso que eu vivi hoje foi uma experiência com Deus, mas eu venho buscado por isso, e Deus tem me respondido, sabe? E eu errei, porque eu ficava assim, gente, Deus, não sei o que eu falo hoje, Deus não me falou nada, mas eu não tive um tempo de sentar e falar assim, vou orar aqui, vou tirar um tempo com Deus, na minha intimidade, vou perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu fale? Eu precisei que um amigo meu falasse comigo, Priscila, te aquieta e escuta o que está dentro de você. E realmente, eu só precisava fazer isso. E eu vivenciei essa experiência incrível. Então, que vocês realmente tenham vontade de ter essas experiências, de passar por essas experiências, porque você não seja só um telespectador, sabe? De ver a experiência da vida do outro, de ver os testemunhos da vida do outro. Nossa, porque olha que legal, Deus falou na vida da Priscila, a Priscila teve, né, teve uma visão. Nossa, Deus fez na vida da Priscila o dinheiro no dia de pagar a conta, o dinheiro apareceu. Nossa, Deus é incrível. Amém. Deus é incrível na minha vida, mas Ele quer ser incrível na sua vida. Então, não seja telespectador das experiências do outro. Busque viver essas experiências com Deus, sabe? Seja protagonista da sua história com Deus. Deus só está esperando o primeiro passo. Ele só está esperando o primeiro passo. Se algum momento você se perdeu, se algum momento você, sabe, tem vergonha de voltar para os caminhos do Senhor, ou você ainda não entregou sua vida para Ele, eu te falo com todas as letras que essa é a melhor decisão da sua vida. É você realmente viver o novo de Deus. É você viver o hoje, sabe? Deus te permite viver o hoje, com a certeza que Ele vai providenciar o amanhã. Então, que você dê o primeiro passo. Ele só está esperando que você dê o primeiro passo. É igual um bebê quando começa a andar. O pai e a mãe ficam segurando, né? Com medo dele cair. E Deus está assim com você, te segurando, com medo, preocupado com você. Mas a partir do momento que você deu o primeiro passo, Ele vai te conduzir, Ele vai te mostrar os outros passos. Então, só vai. Se você tem alguma dúvida, só vai. Eu vi uma frase hoje que falava assim, né? A vida é um risco, mas não a viver com intensidade é algo ainda mais perigoso. Então, às vezes, a gente se bloqueia porque acha que tal coisa é arriscado, a gente fica com medo. Mas não viver o que Deus tem para a sua vida é ainda pior. E talvez você esteja perdendo tempo. E o tempo é algo que você nunca mais vai recuperar. Se você perdeu esse tempo, você não vai recuperar mais. Simplesmente você está atrasando o propósito de Deus na sua vida. Às vezes, eu falo, não, Deus, eu vou dar uma afastada e depois eu volto. Não é Deus que está perdendo tempo, é você que está perdendo tempo. Porque você está atrasando o processo de Deus na sua vida, você está caminhando para trás, e só que você não se tocou que você vai ter que caminhar tudo para frente de novo. O dia que você voltar, você vai ter que caminhar tudo de novo.
Então, pare, sabe, de se sabotar, pare de atrasar os processos de Deus, os propósitos de Deus na sua vida, né? Como eu falei aí, como o Senhor falou com a gente hoje, vidas estão clamando por ajuda, e essa ajuda pode ser você. E às vezes você, por algo, você acha que não pode, mas Deus está falando que você pode. Deus está te chamando. Não desista. Deus é tão bom, gente. Deus é tão bom. E a nossa vida, na verdade, ela é como um rio, né? Como eu falei do mar, a nossa vida é como um rio. E esse rio, ele não para. Quando ele está fluindo, ele não para. E quando ele encontra uma pedra no meio do caminho, ele não para. Ele simplesmente contorna e vai. Então, que realmente você seja esse rio, sabe? Na presença de Deus, no caminhar com Deus. Quando você encontrar uma pedra no meio do caminho, na sua caminhada, não desista, sabe? Todo tempo Deus está falando, eu sou contigo, eu estou contigo. É no momento bom, é no momento ruim. Se você encontrou uma pedra, é só um obstáculo, uma dificuldade, sabe? Desvia, faz igual o rio, desvia e vai. Deixa o rio de Deus fluir na sua vida. Deixa o rio de Deus fluir através de você. Por onde você for, que você realmente possa espalhar esse amor. Sabe? Não bloqueie esse rio. Esse rio pode salvar vidas. E você está bloqueando esse rio. Então, tira essas pedras, sabe? Tira esses entulhos que estão fazendo você parar. E permita transbordar do amor de Deus na vida das outras pessoas. Aqui, para finalizar, eu vou ler para vocês uma oração. E eu queria que vocês ouvissem, que vocês meditassem nela. E que, se vocês, sabe, tenham sempre no coração de vocês o amor de Deus, que vocês tenham sempre no coração de vocês lágrimas nos olhos, porque não é vergonha nenhuma chorar na presença do Senhor, pelo contrário. Quando a gente chora, né, o Espírito Santo falando com a gente, é uma expressão de amor, né? Então, que vocês escutem aí, que vocês possam meditar. A oração se chama assim, nunca mais. Nunca mais quero que os meus olhos sequem. Se for preciso chorar todos os dias, por amor a Deus, mais do que tudo, chorarei com um sorriso no rosto. Que minhas lágrimas nunca se acabem, mas que sejam uma prova de Cristo que está transbordando dentro de mim. Que haja choro em mim, por amor à minha família. Que haja choro em mim, por amor às almas. Que haja choro em mim por amor à minha geração. Que haja choro em mim por amor à igreja do Senhor. Que haja choro em mim por arrependimento aos meus pecados. Que haja choro em mim para curar os feridos. Que haja choro em mim para libertar os cativos. Que haja choro em mim na busca por aqueles que estão perdidos. Que haja choro em mim por amor e compaixão aos que vivem a chorar. Que haja choro em mim por amor a um propósito recebido. Tenho certeza que enquanto houver alguém que chore por amor, o amor regará as terras que se secaram e irão providenciar novos sorrisos. Por isso chorarei. Não tenho o direito de apenas chorar por mim mesmo, quando o coração que pulsa hoje dentro de mim é o coração de Jesus. Chore não por lamentar, chore por amar. Chore e ore em favor daqueles que não sabem ou não conseguem mais. Que nossas lágrimas gerem vidas. Eu não vou parar. Gastarei toda a minha vida, se preciso for, chorando aos pés de Jesus. Amém? Feche seus olhos aí. Vou fazer uma oração para a gente finalizar. Ô, Pri, calma aí. Antes de você fazer a oração de finalizar, eu já quero, na verdade, ver com as meninas. Eu tenho um caderninho de oração onde eu anoto os pedidos de oração.
Eu quero abrir para que as meninas coloquem, se alguém tiver algum pedido de oração específico, para eu colocar dentro do caderno, e aí eu já quero que você ore por esses pedidos também, tá? Então, meninas, alguém tem algum pedido? Eu tenho um caderninho aqui que normalmente a gente sempre coloca aqui. Alguém tem algum pedido? Ou quer pedir para alguém? Eu queria pedir uma oração. Amém. Pode falar. Eu queria pedir oração para a minha neta, né? O nome dela é Lawane. E queria pedir oração para o meu filho também, que está precisando de oração. E eu e minha casa. Amém. Como que é o nome do seu filho? Diego. Lawane, Diego. E o seu nome, desculpa? Diego. O seu? Amém. O meu é Clemência. Tá. Amém. Tá aqui já anotado. Mais alguém, meninas? Já coloquei aqui. Lawane, Diego e Clemência, família. Amém. Amém. Mais alguém? Nos comentários tem. Comentários tem. Seu Robinho, Qual o nome dela, pela Letícia? Gleice. Qual o nome da mãe da Gleice, Lê? Ok. Eu quero pedir oração. Não ouvi, desculpa, Josefa. Oi, que eu tô com, eu já tinha falado para você, né, que eu tô com um advogado e dia 31 agora eu vou ter perícia. Eu queria que colocasse meu nome na oração para eu estar nessa perícia que eu vou fazer, para Amém. me encaminhando a um bom perito que veja mesmo os meus problemas. Amém. Amém. Eu creio que vai ser tudo resolvido, em nome de Jesus. Sim, Deus vai entrar com providência. Amém. Amém. Mais alguém, meninas? Obrigada. Imagina. Mais alguém? Amém. Eu coloquei aqui, Pri, e aí a gente também, eu combinei com as meninas para elas escreverem uma carta com os projetos, os planos para 2021. E aí toda quarta a gente também ora por essas cartas. Boa noite, Dani. Tudo bom, menina? Tudo bem, você? Tudo bom. Eu gostaria de estar pedindo oração pelo meu irmão, que ele testou para Covid. Já tem alguns dias já, e ele andou passando mal esses dias. E aí eu gostaria de estar pedindo pela saúde dele. Ele andou tendo muita falta de ar, algumas dores no peito. Eu gostaria de estar pedindo pela saúde dele. Amém. Qual que é o nome dele, Dani? É Antenor. Antenor. Amém. Glaucia também. Acho que as meninas oraram para ela. Eu vou pedir também para vocês orarem. Tem uma prima aqui, nossa, que ela já estava de 36 semanas e teve uma complicação, teve o parto, né? E infelizmente o bebê nasceu morto, assim. E isso foi ontem. Ela tá bem triste, dizendo que não quer mais ter filhos. Então, para que Deus venha dar sabedoria para ela, para a família, porque a gente sabe que a gestação é algo muito planejado, né? Então, vamos orar também. Peço que vocês orem por ela, para que Deus venha confortar o coração dela, para que ela venha entender que tudo tem um porquê, né? Nesse momento é muito difícil, mas vamos orar pela vida dela, tá bom? E aí, vamos orar também vou pedir para orar pelas cartas, por esses desejos. Então, meninas, vocês que estão aqui a primeira vez, escrevam uma carta,
falando para Deus os seus desejos, os seus projetos, os seus planos, como se fosse uma carta para um amigo mesmo, porque Deus é o nosso grande amigo, né? E no final você escreve assim, que seja feita a tua vontade. Eu já fiz a carta, a Regiane um dia falou, Thalita, faz a carta, eu fiz a carta, deu muito certo, e Deus fez até mais do que eu imaginava. Então, escreva a sua carta. E aí eu vou pedir, Pri, para que você ore, então, além de nós, né, por esses pedidos de oração e pelas nossas cartas aqui com os nossos projetos, nossos planos, nossos sonhos. Amém, amém. Otávio. Bom, antes de orar... Oi! A Marta falou do Haroldinho. Coloca o Haroldinho aí. Amém. Eu nem vi, gente. Calma aí. Tem saúde, cara? O Haroldo? É? Ele está internado com Covid, mas ele tem vários problemas de saúde e o bispo falou que ele não está muito bem. Amém. Amém. Tá aqui, cara. Já coloquei. A Rê mandou aí que ele está entubado agora. Não conversei com o bispo hoje, aí eu não sei. Amém. Vamos orar também pela vida dele. Amém. Me coloca aí também, né? O seu já tá aqui, ó. Thalita Gestação. Uma bênção. Já tá aqui. Não sai. Sempre quando eu posso, eu coloco aqui em oração. Tem alguns pedidos que eu venho carregando e a gente vem orando. E eu tenho certeza, assim, que Deus vai fazer um milagre na vida. É igual a Pri falou, né? A gente tem que caminhar com Deus e tudo, e existe um processo, né? Então, às vezes, pode ser que sua bênção não chegou, mas é porque você precisa ainda passar por esse processo. A vitória sempre vem no final, mas é necessário, tem processos que só a gente mesmo pode passar. Não, Alvina, não dá pra sacudir minha barriga. Vou orar pela sua vida. Amém. Pode orar, Pri, fica à vontade. Bom, antes de orar, eu queria saber se vocês receberam a palavra, se serviu de bênção na vida de vocês. Eu espero que tenha servido, né? Que seja uma sementinha plantada no coração de vocês aí, que o Senhor tenha falado com vocês essa noite, que vocês realmente permitam viver os sonhos de Deus na vida de vocês, tá? Quero agradecer o convite, fiquei muito feliz em poder participar, estou muito feliz em ver uns rostinhos aqui, algumas pessoas que eu convidei, outras pessoas que eu não conheço, mas eu creio que o Senhor tinha um encontro marcado com a gente essa noite, e que você realmente tenha sido tocado, porque foi algo que veio do meu coração, e o que está no meu coração é Cristo, então que você possa receber isso de coração, tá bom? Vamos orar, eu vou fechar a câmera aqui, porque eu vou ter que ler a listinha aqui. Se eu esquecer de alguém, eu vou orar no geral, por saúde, por família, e se eu esquecer alguma coisa, depois vocês me falam, me perdoem, mas tá todo mundo na oração, tá bom? Vamos lá. Pai querido, Pai amado, venho te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui em Teu nome, Pai. Mais um dia de poder compartilhar da Sua palavra, Senhor. E eu venho pedir a Ti que o Senhor realmente, Pai, venha levantar esse exército que o Senhor colocou no meu coração. Que o Senhor realmente venha levantar mulheres posicionadas, mulheres comprometidas com a Sua obra, Pai. Que elas possam ter recebido hoje esse entendimento, Senhor, de ser luz na vida das outras pessoas, Pai. Que elas possam ter sensibilidade, que elas possam ter sabedoria, Senhor, quando alguém estiver precisando, Pai. Que elas tenham ousadia, que elas não tenham vergonha, que elas não tenham medo, Pai, de levar a Tua palavra por onde o Senhor passar. Quero também pedir, Senhor, que o Senhor nos permita sempre ter lágrimas nos olhos e o Seu amor no nosso coração. Que a gente realmente esteja sempre disponível para orar, para curar, para libertar a vida de outras pessoas, Pai. Que o Senhor realmente possa nos levar a níveis maiores de profundidade. Que o Senhor possa nos levar a níveis maiores de intimidade contigo, Senhor. Que realmente possamos viver experiências, Pai, contigo, e possamos voltar aqui e dar testemunhos do que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor.
que a gente possa realmente falar que o nosso coração está cheio. Hoje foi uma experiência que eu pude compartilhar o que o Senhor vem fazendo na minha vida, Senhor, com as minhas irmãs, Pai. Eu me agrado disso, Pai, que o Senhor possa continuar trazendo revelação ao nosso coração, que o Senhor possa trazer renovação na nossa mente, para que a gente realmente queira viver o novo da parte de Deus, Pai. Nos ensina a viver e nos ensina a praticar o verdadeiro amor, Pai. Que sejamos simples, que sejamos empáticos com a dor e com o amor ao próximo, Senhor. Que realmente tenhamos encargo sobre a vida das pessoas, que aprendemos a ter unidade, a ser um, Pai. Independente de onde estejamos, independente da igreja que frequentamos, Pai, que possamos entender que sejamos um, que nós precisamos um do outro, Senhor. Nos ensina, Pai, a ser gratos, porque o Senhor nos fala que está conosco, seja na fornalha, na cova dos leões, ou na luta contra todos os gigantes que se levantam no meio do caminho, Pai. Senhor, eu te apresento aqui todas as famílias, Senhor, que clamam por Ti na vida, na saúde, Pai. Senhor, apresentamos a saúde dessas pessoas, Pai, aqui do Antenor, do Haroldo, do Robinho, Senhor, que o Senhor realmente possa visitá-los, Pai, que o Senhor possa realmente levar a cura na vida dessas pessoas, Senhor, que eles possam sentir o ar, que o Senhor possa soprar o ar novamente no pulmão dessas pessoas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos vida, nós declaramos cura, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Visita a vida da Lauane, Pai, visita a vida do Diego, Senhor. Senhor, vá, Pai, resgate ele, Senhor, da onde quer que ele esteja, Senhor, que ele não tenha vergonha, Pai, mas que o Senhor possa mostrar para ele, que ele realmente possa entender que ele é amado, Senhor, que o inimigo não tem força sobre a vida dele, Pai, que o Senhor, que ele é filho, Senhor, que o Senhor clama, Senhor, por ele, que ele possa clamar a Ti, Senhor, que ele possa voltar para os seus caminhos, Senhor. Vai de encontro à vida dele, Pai, nessa noite, Senhor, é o que te pedimos em Teu nome, Pai. Que o Senhor possa visitar também a vida da dona Josefina, Senhor. Que ela continue sendo essa mulher de Deus, que ela continue sendo essa mulher usada, Senhor. Que ela possa realmente ser levantada, Pai. Que ela possa ser rio, esse rio, que ele possa fluir o rio do Senhor dentro do coração dela, Pai. Que ela realmente seja uma fonte viva, uma fonte de vida por onde quer que ela passar, Senhor. A dona Josefina, a dona Josefa, Pai, que o Senhor possa entrar na causa dela, Pai. Que tudo que estiver impedindo possa cair por terra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa entrar na causa dela junto com ela, Senhor. Também te apresentamos aqui, Pai, todos os sonhos, todos os projetos que foram colocados nas cartas, Senhor. Que o Senhor possa receber, Senhor, esses sonhos, que o Senhor possa vir trazer a realidade, os sonhos, Senhor. Mas que o Senhor possa colocar no coração dela, Pai, delas, que elas tenham um tempo para que tudo aconteça, Senhor, e que elas tenham tudo que nós falamos hoje, Pai. Paciência, Senhor, que elas entendam que tudo há um tempo determinado para acontecer, Senhor, mas que elas continuem posicionadas, que elas continuem na posição, que elas não saiam da posição, até que tudo que o Senhor tem separado e desenhado na vida delas sejam cumpridos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Te apresentamos a vida da prima da Thalita, Senhor, que perdeu essa criança, Pai. O Senhor sabe de todas as coisas, Senhor, mas te pedimos, Pai, que o Senhor leve o consolo ao coração dela, Pai. Que ela entenda, Pai, que o Senhor tem o melhor para a vida dela, Pai. É no meio da dificuldade, é no meio do deserto que nós temos que entender que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, Pai. Que o Senhor realmente possa levar esse consolo, que o Senhor possa realmente guardar a vida dela, que ela possa passar por esse luto, Senhor, e ter o entendimento que o Senhor está com ela, Pai, independente da situação. Te apresento a vida de cada irmã, Senhor, que está aqui conosco, que o Senhor possa realmente abençoar a vida delas, que o Senhor possa realmente abençoar a família delas, a gestação da Karen, Senhor, visita a família dela, visita a família de cada uma das meninas que estão nesse culto, Senhor, que essa palavra hoje possa ter entrado, Senhor, como uma semente frutífera no coração delas, Pai, e que elas realmente se tornem mulheres posicionadas, que elas realmente se tornem um exército de Deus, Senhor, que elas se tornem mulheres diferentes, Pai, e que nos próximos cultos nós possamos ouvir testemunhos, Senhor,
de quanto o Senhor é bom e o que o Senhor tem feito na vida delas, Senhor. Dai-nos uma noite tranquila, dai-nos um resto de semana abençoada, Pai. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, Senhor. Aleluia. Uhum. Meninas, eu quero Amém. agradecer Amém. mais uma vez, Pri, que palavra abençoada. Eu acho que a palavra que você trouxe é um resumo do porquê que a gente criou esse grupo, né? Justamente porque Deus quer realmente que a gente levante um exército aí, um exército de mulheres sábias, que a gente possa ajudar. É igual eu falo, a gente tem mulheres aqui de diversas regiões, diversas religiões, e a gente precisa se ajudar. Então é bom conhecer pessoas novas, e eu vejo que tem irmãs aqui se conhecendo e uma conversando com a outra, e quando não tá, sente falta, e isso é muito bom, porque a gente realmente precisa buscar e precisa ajudar o próximo. Então, essa palavra foi muito forte, muito abençoada. Muito obrigada, viu, pela tua vida. Fico muito feliz de ver todo esse seu processo, todo esse crescimento espiritual. É muito gratificante e me deixa muito feliz ver a sua evolução. Deus continue te abençoando, te protegendo, a sua casa, a sua filha, a sua família, seus projetos. Meninas, muito obrigada. Como eu falei, toda quarta, 8h30, a gente está aqui. Então, se você se sentiu à vontade, se você gostou, esteja aqui. Semana que vem a gente tem outra convidada que vai, além de pastora, ela também louva, então ela vai trazer a palavra semana que vem. Então, fique à vontade para estar aqui de novo com a gente, para trazer mais mulheres, porque, como eu disse, aqui a gente não está para falar de placas de igreja, a gente só está para compartilhar o amor de Deus. Então, muito obrigada, viu, por cada uma de vocês que aqui estão, que se prepararam para essa noite. Que Deus possa abençoar vocês, a casa de vocês, a família. E Amém. eu estou sempre à disposição, eu creio que a Pri também, e todas que estão aqui junto comigo nesses 10 meses estão Amém. abertas aí. Então, que vocês precisarem de oração, precisar de jejum, precisar desabafar, precisar fazer oração nos lares, a gente dá um jeito. Então, a gente está à disposição aqui sempre para poder ajudar, tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima noite. Muito obrigada, Pri. Muito obrigada a cada uma de vocês. A gente tem um grupo no WhatsApp também. Quem quiser participar, é só chamar a Pri. Lá tá todo mundo como administradora, porque todo mundo é dono. Todo mundo, a gente é uma só. Então, fique à vontade para entrar no nosso grupo também de WhatsApp, que a gente sempre compartilha lá coisas legais, tá bom? Amém. Beijo, fiquem com Deus. Boa noite, meninas. Obrigado. Boa noite. Entrou, Alvina. A Nick não tá aí, não. Não, ela não entrou. Amém, gente. Obrigado. Beijo. Fiquem com Deus. Beijo. Boa noite, com Deus. Beijo, tchau. 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 Hum?